Amém, meus irmãos? Nós vamos ter uma ministração muito especial hoje sobre eu sou o terceiro. Diga comigo assim, eu sou o terceiro. Eu sou o terceiro. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos o terceiro, né? Quem que é o primeiro? Primeiro é Deus, certo? Segundo, quem que é? Vixe, ficou confuso aí, né? Não é o Corinthians não, fica tranquilo. O primeiro é Deus, o segundo é o nosso próximo, né? Fala para o teu irmão, o segundo é você. E o terceiro, né? Você pode falar para você mesmo, o terceiro sou eu. Esse é o desejo de Deus, que você seja o terceiro. Puxa, pastor, sei que você ia trazer uma mensagem de vitória para a nossa vida, ia falar que eu sou o primeiro, né? Que eu sou um vencedor e tal. Meu irmão, você é um vencedor sim em Cristo Jesus. Mas isso não te faz o primeiro, isso te faz o terceiro. Amém? Na vida cristã nós somos chamados para nos relacionar. Não tem como você ser cristão se você não se relacionar. Nós somos seres relacionais, nós precisamos se comunicar, né? Já pensou num ser humano sem comunicação? Difícil, né? Confuso, é complicado, você se sente mal, sente um peixe fora d'água, né? Tem um filme, né, muito conhecido chamado Náufrago, não sei se alguém já viu esse filme, né? Talvez não essa semana, né, você não viu esse filme, mas já passou bastante na televisão, aquele Tom Hanks. Então ele naufragou do navio e foi parar numa ilha sozinho, ele e a bola. Lembra o nome da bola, não? Você assistiu os filmes também, na sessão da tarde, né? Quando dava tempo. Então o Wilson, né, era o Tom Hanks e o Wilson. Ele desenhou uma carinha nele e ali ele conversava com a bola, com o seu Wilson. E conversava com a bola, e brigava com a bola, e pedia perdão para a bola, né? Porque a gente precisa se comunicar, a gente precisa se relacionar. Não tem como a gente viver uma vida como um ser humano sem a gente se relacionar. Muito menos como um cristão. Deus tem esse desejo para a nossa vida, que a gente se relacione. Quero que você entenda 3 níveis de relacionamento. Primeiro, nosso relacionamento com Deus, mais importante. Teu relacionamento com Deus é o mais importante de todos. O segundo nível de relacionamento é o nosso relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, que estão ali no nosso dia a dia. E o terceiro nível de relacionamento é o nosso relacionamento conosco mesmo. Se nós acertarmos esses 3 níveis de relacionamento, a nossa vida vai ser muito feliz. Vai ser uma vida muito abençoada. Aqui está a vitória. Aqui está a vitória que a Bíblia nos ensina. Acertar nosso relacionamento com Deus, acertar nosso relacionamento com o nosso próximo e acertar o nosso relacionamento conosco mesmo. Como que está esses 3 níveis aí na sua vida? Como está teu relacionamento com Deus? Deus, quem é Deus, né? Faz tempo que eu não falo com Ele. Né? Com o próximo, né? Está com vontade de pegar no pescocinho dele? Né? E com você mesmo? Né? Como que está seu relacionamento com você mesmo? Você está amando aquilo que Deus criou, que é você? Amém? Você se ama? Ih, está fraco, hein? Você se ama ou não? Amém. Primeiro lugar é? Quem que é o segundo? Quem que é o terceiro? Você é o terceiro. Eu sou o terceiro. Nós precisamos, meu irmão, como cristãos, sermos apaixonados por relacionamento. Como que a gente evangeliza alguém? Através do relacionamento. A gente tem que se relacionar. Não é verdade? A gente precisa estar junto com as pessoas. Para a gente, então, evangelizar alguém, para a gente demonstrar o amor. Como a gente demonstra amor para as pessoas? Se relacionando. Não é verdade? Como que a gente recebe amor? Se relacionando. Como que a gente sente a presença de Deus? Se relacionando. Jesus se entregou por quem? Por carros, cavalos? Jesus se entregou por prédios? Jesus se entregou por quem? Por pessoas. Por nós. Jesus se entregou por mim e por você. Jesus não se entregou por uma coisa que é abstrata. Jesus se entregou por uma coisa que é você. Um ser relacional, alguém que se relaciona. Alguém chamado para se relacionar. E, inclusive, ele se relaciona conosco. Não é verdade? Deus fala com a gente. É por isso que ele está buscando um encontro conosco.
Não é verdade? O encontro com Deus. Olha só, por isso que tem um encontro com Deus. Para você aprender a se relacionar com quem? O relacionamento é a base da estrutura do reino de Deus. Jesus veio e implantou um reino, um governo. E o relacionamento é a base desse reino. É a base desse governo, relacionamento. Olha o relacionamento com a nossa família, é muito importante. Né? Eu tenho ensinado. Todos aqui são líderes de célula. Fala para o teu irmão, você é um líder de célula. Você talvez não tenha feito a escola de líderes ainda, não concluiu, não recebeu a bolsinha do líder de célula, mas você é. Sabe aonde é a tua célula? Na tua casa. A tua família é a tua primeira célula. Se você já tem uma célula externa com a bolsinha e tudo, você tem duas então. Você tem a tua casa e a célula lá fora. Você já é um líder de célula. Né? Então você tem que começar já a liderar a tua casa. Né? Ó, os homens, se tem um homem do teu lado, dá um cutucãozinho leve, assim, tá? Não machuca ele não, tadinho. Né? Fala assim, começa a liderar a tua casa. Começa a cuidar da tua casa. A família, ela foi criada para se relacionar. Tem como ser família sem se relacionar? Tem? Não tem. Se briga em família ou não? Hã? Não, né? Eu conheço algumas famílias que brigam, mas aqui eu tenho certeza que não tem nenhuma. Que discute, fica de bico. Já viu alguém de bico ou não? Na tua casa acontece isso? Quem aqui na casa acontece isso? Deixa eu ver. Ufa! Eu pensei que eu era o único pecador aqui. Meu irmão, família é assim, mas a gente se acerta ou não? Eu lembro uma vez, eu não lembro onde eu estava, eu devia estar em algum lugar, eu vi um outdoor da Coca-Cola escrito assim: o melhor da briga é a reconciliação. O melhor da briga é a reconciliação. Né? Isso é verdade. A gente se estreita, mas depois a gente se perdoa. Né? Olha que gostoso, não é? Não é gostoso dar aquele abraço de perdão? Não dá aquele friozinho na barriga? Não é aquele negocinho gostoso? O amor, o carinho. Né? Falando principalmente para os casais, não é gostoso se reconciliar? É ou não é? É, né? Você fez essa carinha porque você sabe que é. Família. Nas células, as células são o quê? Estou falando de células, às vezes tem alguns visitantes, né? São grupos nas casas, onde se reúnem, né, para um líder que ministra algumas outras pessoas, convida seus amigos, conhecidos. O que é uma célula? É um lugar de relacionamento. A célula existe para isso, para a gente crescer em relacionamento com o nosso próximo. Para a gente, como a Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia, e o irmão, o amigo com o amigo se afia. Nós vamos aprendendo, trocando as experiências e crescendo junto. Na célula também briga ou não? Briga. De vez em quando. Sai algumas briguinhas. Mas daí tem o conserto sempre, tem a reconciliação. Né? Às vezes você cria alguma indisposição com alguém, mas logo vem o momento de você exercer o teu chamado cristão, perdão. Olha que bênção. Né? Se a gente, como família na fé, né, nós também como família na fé estamos aqui para nos relacionar. Se relacionando a gente vai, logicamente, ter alguns conflitos. Todos nós somos diferentes. Você não é diferente do teu irmão? Né? Você torce por time diferente, você gosta de cor de roupa diferente, você gosta de comida diferente. É logicamente. Mas aí está a parte gostosa da coisa. Que nós exercemos o amor que Jesus nos ensinou, mesmo nós sendo diferentes. O Salmo 133, eu não vou lê-lo, mas você pode anotar aí para você ler depois na sua casa. O Salmo 133 fala desse relacionamento. E fala que Deus abençoa o relacionamento, abençoa a comunhão. Deus, ele vem com a bênção dele aonde há comunhão. Onde não tem comunhão, Deus não abençoa. Aonde tem individualismo, Deus não abençoa. Agora, onde tem comunhão, Deus derrama ali a sua bênção. É o que diz o Salmo 133. E no livro de Efésios, a carta de Efésios, na verdade, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, vai dizer algo muito importante. Tá? Você não precisa abrir, anota aí. É importante você trazer um papelzinho, uma caneta para você anotar, porque eu cito bastante coisa, você lê na sua casa depois. Efésios 3 diz que Deus tem um propósito eterno. Deus tem um propósito que é eterno, um desejo no coração dele que é eterno. Sabe qual é esse desejo?
Diz comigo assim: construir uma habitação aonde ele viva com os seus filhos. Esse é um desejo que não é superficial, é um desejo que é eterno de Deus. Deus tem um desejo que esse desejo é para sempre. Ele está trabalhando por esse desejo para formar uma habitação, uma casa, um lugar onde os filhos deles estejam juntos. Quem são os filhos? Aqueles que se entregam para Jesus, se entregam para esse reino de Deus, que aceitam o que Jesus fez, né? Aceitar o que Jesus fez na cruz, morreu e ressuscitou, entregar a vida para Ele, se torna então um momento de entrada, uma porta de entrada então para esse reino. Nós fazemos parte desse propósito eterno de Deus. E em Efésios mesmo, se você voltar um pouquinho, capítulo 2, vamos ler esse versículo. Capítulo 2, versículo 21 e 22. Efésios 2, 21 e 22. Ainda falando desse propósito de Deus, tá? Desse desejo de Deus eterno, diz: no qual todo edifício bem ajustado, vamos voltar para o 20, tá? Versículo 20, de Efésios 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós então estamos sendo edificados juntamente, nós estamos todos juntos sendo edificados. O que somos nós? Pedro vai dizer o que nós somos. O apóstolo Pedro, eu vou só dar a referência para você, que é em 1 Pedro 2,5, vai dizer que nós somos pedras. Essas pedras que está sendo construída essa casa de Deus. E a Bíblia diz que não são pedras mortas, diz que faz questão de dizer que são pedras vivas. Olha que legal, né? Nós somos como pedras vivas. Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, né? Aí as pessoas que entendem de construção vão dizer melhor que eu, né? Aquela pedra que vai dar o eixo, né, o plumo ali da parede que vai ser construída, das duas paredes, para que ali haja, né, um esquadro. Jesus é essa pedra que dá a direção e nós somos as pedras vivas que são edificadas. Para edificar uma parede, todas as pedras são colocadas assim, ó, no chão? É uma parede assim ou não? Uma do ladinho da outra? É ou não é? Não é. Para edificar uma parede tem que fazer o quê? Colocar uma pedra? Esse é o problema. Porque ninguém quer ficar por baixo. E às vezes tem pessoas que não querem ficar por cima também. Ou seja, como pedras vivas que somos nós precisamos então, às vezes, suportar uma pessoa sobre nós, certo? Ou seja, uma liderança que é colocada sobre as nossas vidas, então nós estamos ali, sendo um suporte. E também ao contrário, nós estamos sendo liderados por alguém. Alguém que está nos suportando. O grande problema é que nós queremos ser os segundos. É gostoso ser o segundo, meu irmão. Eu confesso para você. É muito bom, né? A gente ser o segundo. Quem não gosta de ser servido aqui? Né? Quem que não gosta? Vai dizer que você não gosta. Cafezinho na cama, massaginha no pé, né? Roupinha passadinha, lavadinha, cheirosinha, cafezinho na mesa ali, né? Aguinha quente para você tomar um banho, um rostinho sempre agradável próximo de você, o pessoal facilitando o seu serviço. Você gosta disso ou não? E para ser o terceiro tem que fazer o contrário. Você tem que acordar mais cedo para fazer o café, né? Você tem que facilitar a vida dos outros. Na igreja nós vamos aprender que nós somos essas pedras. E há momentos que nós somos o segundo, mas há momentos que nós temos que ser o terceiro. Agora o desejo do nosso coração tem que ser sempre ser o terceiro. Não esperar ser servido, nós precisamos servir. Fala comigo, eu preciso servir. Nós precisamos então ter esse entendimento. O reino de Deus está sendo construído. Uma grande casa, uma habitação,
Você faz parte dessa parede, desse grande templo, dessa casa. Você está ali no meio. Talvez você não seja o topo dela, você seja o que está embaixo. Mas é muito importante também. Isso não te torna inferior, pelo contrário, te torna parte. E você está em cima também não te torna melhor do que ninguém, te torna parte. Nós precisamos então nos unir nesse propósito. Isso se chama, meu irmão, unidade. Isso que eu estou explicando para você se resume numa palavra: unidade. Repete comigo: unidade. E a Bíblia é bem clara ao nos dizer o seguinte, que o mundo só crerá que Jesus é o Filho de Deus quando nós sermos um. O mundo só vai crer, as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, só vão crer que Jesus é o Filho de Deus quando nós formos um. Agora, se a gente for individual, não vai crer. Mas eu sou um bom cristão individualista, pastor. Você é um individualista, pode até ser bom, mas não é cristão. Porque para ser cristão a gente tem que ser um. Não dá para ser cristão sozinho. Fala para o teu irmão, você precisa de mim então. Precisamos aprender a nos relacionar e nos amarmos. Você precisa aprender a amar teu irmão. Olha, o amor é uma arte. É uma grande arte. O amor não é um sentimento na nossa vida, não. Eu não sinto de amar aquela pessoa. Não existe isso. Isso não é amor. Remetendo para a nossa família, quando você se casa, você que não se casou, eu vou explicar para você, tá? Como que funciona. Você casa, né? Às vezes você casa naquela ilusão, né? Encontrei a pessoa mais linda do mundo, né? Normalmente a gente se interessa por alguém pela beleza, não é? A primeira coisa que chama atenção num relacionamento, se você não falou com a pessoa, é a beleza. É ou não é? É. Mas depois você descobre que tem outras coisas. Né? Aquela pessoa que é mais feinha tem que ser boa de papo. Você pode ter certeza que todos os feinhos casam. E tem muita gente bonita que fica solteira, porque não é boa de papo. Verdade. Pode ver. Porque a gente percebe que o amor é construído não só por uma aparência. Não é só por um sentimento. Nossa, que pessoa bonita. O amor é construído por uma vivência. E ali, você está ali, ó, decidindo todo dia. Você quer que seu casamento dure para sempre? Decida amar. Decida amar. Você quer que a tua fé dure para sempre? Decida, então, a não desistir. Não importa o que aconteça. Decida ser o terceiro para sempre. Eu vou ser o terceiro para sempre. Jesus foi o terceiro para sempre. E Jesus continua sendo o terceiro, e mesmo assim ele é o primeiro. Ele se tornou como um servo, diz a palavra. Filipenses vai dizer. Nós vamos ler esse texto, tá? Se tornou ali como um servo, menor de todos, mesmo sendo o maior. Ele não usou de usurpação ser como Deus, mesmo sendo Deus. Mas ele se colocou numa situação de terceiro. Eu estou aqui para servir. Você tem que aprender a servir, meu irmão. Sujar as suas mãos na obra de Deus. No bom sentido, tá? No sentido do pecado. Sujar as suas mãos no sentido do trabalho. De você realmente ali, ó, calejar a sua vida no trabalho, em servir a Deus, para que o mundo conheça Jesus. Então, muito mais que isso, existe um poder em ser o terceiro. Existe um poder sobrenatural de Deus em nós sermos os terceiros. Em Filipenses, esse texto que eu citei, se você for um pouquinho para frente, depois de Efésios, os primeiros versículos ali, o versículo 3 do capítulo 2, diz assim, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha que princípio da palavra. Você crê que a palavra é a palavra de Deus para a tua vida? Então você tem que obedecer. Olha o que a Bíblia diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como que você tem que olhar para o seu irmão? Como ele sendo superior que você. Isso não quer dizer que ele é mais que você. Você está olhando ele numa posição de superior. Isso não quer dizer que ele é mais inteligente que você. Porque
Porque às vezes você pode até ter uma capacidade intelectual maior do que aquela pessoa que você está servindo, mas você se colocou numa posição de servo. Você está entendendo o poder que é nisso? Isso não te torna menor, isso te torna maior. Mas o que o mundo diz para nós? O que o mundo diz? Seja o primeiro. O mundo está dizendo. O mundo está dizendo isso. Seja o primeiro, né? Claro, com um entendimento às vezes bom em algumas coisas. Por exemplo, até a escola às vezes erra nisso. É educação, claro. Mas seja o primeiro. Seja o primeiro da classe. Seja o primeiro do vestibular. Seja o primeiro de tudo. Não quer dizer que você não tenha que se dedicar. E não estou falando nada disso. Que você não tenha que se dedicar a ser uma pessoa relaxada. Ser o terceiro não tem a ver com preguiça, não tem a ver com relaxo. Tem a ver com uma decisão. Mesmo você sendo quem é, uma pessoa dedicada, mas você se colocar numa posição de servo. É isso que o reino de Deus ensina. O mundo está dizendo, seja o primeiro. Não se importe com as pessoas, se importe com você. E às vezes tem até algumas igrejas ensinando também a gente a ser o segundo, né? Elas não ensinam a ser o primeiro, mas ensinam a ser o segundo. Vem que você vai ser muito abençoado. Vem para Jesus que a tua vida, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Mentira isso aí. Jesus em nenhum momento falou que vai resolver todos os nossos problemas. Em nenhum momento ele falou que ele vai fazer tudo por nós. Pelo contrário. Ele disse que nesse mundo a gente teria aflições, passaria por momentos difíceis, mas era para a gente ter bom ânimo e continuar sendo o terceiro. É ou não é? Estou errado no que eu estou dizendo? A Bíblia diz ao contrário disso? É claro que a gente gosta de ouvir uma mensagem que diz que a gente é o primeiro, ou às vezes o segundo. Mas, meu irmão, nós somos os terceiros. Realmente, né, como eu tenho orado por isso, profetizado sobre essa cidade, sobre essa região, né, eu sei que há pessoas aqui de outras cidades e também sobre a tua cidade, é a mesma palavra profética, que você na sua cidade seja um lugar onde as pessoas vejam um exemplo de servo, olhem para você e vejam Jesus. Quando essa cidade vai ser transformada? Quando as pessoas olharem para nós e verem, não nós, mas verem Jesus. Para verem Jesus em nós, então o que precisa? Olhar para nós e ver uma toalha aqui, ó, no ombro, e nós lavando os pés das pessoas. No sentido de humildade, né? É o que Jesus fez no último momento dele com os discípulos. Lavou os pés, dizendo assim, ó, olha quem eu sou, eu não estou dizendo que eu sou menor que vocês. Lê o texto, você vai ver, Jesus está dizendo isso aí. Eu não estou dizendo que eu sou menor que vocês, pelo contrário, eu sei quem eu sou. Mas eu sendo quem eu sou, eu estou servindo vocês. Então agora vai vocês e façam o mesmo. Abre lá, meus irmãos. É o texto que eu queria ler no começo, eu acabei não lendo. Mateus 20. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Eu quero ler apenas o versículo 26 e 28, o restante eu explico. Mateus 20, versículo 26 até o 28, diz assim: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entendeu a palavra? Uma mensagem poderosa de Deus para nossas vidas. Isso então hoje não é só uma mensagem que eu estou ministrando para vocês, não é só mais um culto, mais um sermão, não. Eu quero que vocês tenham esse princípio gravado nos teus corações, para que vocês sejam o terceiro, para que você lembre o seu irmão de ser o terceiro, para que você como líder seja o terceiro, para que você ensine os seus discípulos a serem terceiros, e que nós ensinamos as próximas pessoas que virão servir a Deus, ser os terceiros. Gandhi, me lembrei agora de Gandhi. Gandhi, ele não foi um cristão.
Pelo menos não numa declaração, mas em atitude parecia mais do que muitos cristãos. Quem já ouviu falar de Gandhi aqui? Só para eu saber, né? Isso, a maioria. Ele vai dizer o seguinte: eu amo o Cristo dos cristãos. Né? Eu estou parafraseando ele. Mas eu não vejo Cristo nos cristãos. Você entendeu? Ele está dizendo que ele ama a atitude de Jesus, ele ama Cristo. Mas ele não vê nos cristãos uma atitude de Cristo. Você está dizendo que ama Jesus, nós cantamos isso. Nós dizemos que a nossa prioridade mas não é mais prioridade, mas que a prioridade da nossa vida agora seja a prioridade do Senhor. Amanhã ainda é feriado, mas depois, terça-feira, começa a tua vida de novo. O que vai ocupar o primeiro lugar? A tua prioridade ou a prioridade de Deus? Isso não é questão de chamado nem vocação. Isso é questão de decisão. Isso é questão de uma decisão de Deus sobre as nossas vidas. Deus deseja que você seja o terceiro, porque o menor é o maior no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Imagina na nossa família, que bênção seria que se todo mundo buscasse ser o terceiro? Hã? Já pensou então os pais se colocarem numa relação de terceiro com os filhos? E é o que diz a Bíblia, para os pais não provocarem a ira dos seus filhos? É um conselho da palavra para nós. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Já pensou então os filhos se colocarem numa relação de terceiro com os seus pais? O que a Bíblia diz com respeito a isso? Que os filhos devem honrar os seus... Já pensou? Então você construindo uma família segundo o coração de Deus, os filhos honrando os pais, em vez de maltratando, em vez de desfazendo, em vez de dizendo palavras às vezes que se sentindo mais do que os pais, porque o filho, às vezes, que cresce um pouquinho já acha que é mais que o pai, que a mãe. Não é, não. Honra. Honra. Então já pensou se os filhos se colocarem então numa relação de terceiro? Opa, que benção, né? Eu sabia que eu tinha que vir nesse culto, meu filho tinha que escutar isso. Mas você também, como pai, tem que entender que você tem que se colocar numa posição de terceiro com seu filho. Não leve o seu filho à ira, não. E os esposos? Já pensou os esposos se colocarem numa relação de terceiro com a sua esposa? Né? É raro o esposo que gosta. Eu agora há pouco, né, que eu sempre estou agora morando em cidades mais pequenas, né? Céu Azul tinha lá, o shopping center era o mercado da Lar, né, que tinha ar-condicionado, eu ia lá para comprar mais tomate e me sentia no shopping center. Né? Mas por muito tempo a gente morou em lugares próximos de shoppings grandes assim, né? E o pior pavor da minha vida é entrar num shopping com uma mulher, né? Com a minha esposa. A pior coisa do mundo é você andar num shopping com uma mulher, é ou não é? Vamos ser sinceros. Cansa mais do que um dia de serviço. Cansa mais do que você trabalhar na roça. Porque é passinho de tartaruga. Você tem que andar nesse ritmo aqui, ó. Parar de loja em loja. E eu, um tempo, desenvolvi uma técnica. Eu vou aproveitar que a Márcia não está aqui e vou falar. Brincadeira, eu já fiz essa piadinha em outros lugares. Né? Eu desenvolvi uma técnica. Então, toda a vitrine que eu parava, para não dar mais confusão e briga, porque toda vez era briga e confusão, eu parava e falava assim, nossa, que vestido maravilhoso. Olha que coisa mais linda essa calça. Para mim era tudo igual. Mas porque a mulher faz isso e fica ali admirando aquele negócio, eu comecei a fazer isso aí. Né? Sem eu saber, eu estava sendo terceiro na vida da Márcia. Né? E às vezes, e a Márcia também foi terceira na minha vida muitas vezes. Ela odeia futebol, né? O dia é muito forte, né? Mas não gosta de futebol. Mas às vezes ela deixou eu quietinho assistindo uma partida de futebol. Ou até sentou do meu lado e torceu pro meu time. Ela tem uma quedinha pro Corinthians, eu não sei porquê. Né? Mas ela, por livre e espontânea pressão, ela é São Paulina. E às vezes ela estava ali assistindo o jogo comigo e falava assim, mas quem que é aquele cara correndo de amarelo no meio do jogo? Eu falei, amor, é o juiz. Né? Ou seja, ela estava sendo terceiro na minha vida. Já pensou esse relacionamento na sua casa? Já pensou você renunciando a algumas coisas que você gosta por causa do seu esposo? E renunciando a algumas coisas que você gosta? E fazendo coisas que você não gosta por causa da sua esposa? Isso é ser o terceiro. Nada que fira a tua honra a Deus, lógico. Né?
Isso aí tem um limite, nada que fira a tua honra a Deus, a tua honra. Deus é o primeiro lugar. Mas aquilo que às vezes não vai influenciar, mas você está fazendo aquilo ali para ser o terceiro na vida da pessoa que está do seu lado. Né? Os casais novos aí, as pessoas que vão casar, aprenda isso, tá? Vocês vão errar menos que eu. Vai errar menos do que nós. Né? Porque assim nós seremos os terceiros. Nós teremos uma família muito bem abençoada por Deus. Mas às vezes nós queremos ser os segundos como esses discípulos quiseram. Esse texto que eu li em Mateus capítulo 20, o versículo 20 em diante conta essa história. Vai dizer que uma mãe de dois ali que eram irmãos chegou até Jesus, né? A sua mãe já fez isso, né? Sua mãe às vezes já te envergonhou com uma atitude, né? Diante dos seus amigos, né? Ou às vezes vai lá e conta aquela história de quando você era bebezinho, né? Conta aquela história, eu lembro que quando o fulano de tal era pequenininho, né? E conta, só para o pessoal dar risada depois de você. Essa mãe aqui fez algo similar. Foi lá diante de Jesus e falou, Jesus, nós estamos aqui no particular, eu só quero fazer um pedido para o Senhor, pelos meus filhos. Quando o Senhor ocupar o seu lugar no reino, que o Senhor vem implantar, coloca um dos meus filhos à direita e o outro à esquerda. Deixa ele ser o segundo. Né? Ela está dizendo assim, ó, deixa os meus filhos serem os segundos. E o restante que seja o terceiro. E o que diz a palavra? Diz a palavra que aqueles que ouviram isso, que os discípulos estavam ali, por que essa mulher veio falar? Veio puxar o saco dos filhos, certeza. Né? Porque o filho da gente nunca erra, o filho da gente, né, sempre é o melhor, é bonzinho. Não é verdade? É verdade. E daí esses discípulos se indignaram, diz a palavra. Diz a palavra que eles se indignaram. Por que eles se indignaram? Pela atitude da mãe desses dois? Claro que não. Porque eles também queriam ser os segundos. Falou, opa, e nós? Esses dois vai ser um à direita ou à esquerda, mas e nós? Nós também queremos ser o segundo. O grande problema da nossa vida é esse. Nós queremos ser o segundo. Queremos ocupar um lugar de destaque, um lugar de ser servido, né? Em vez de ser servo. Deus me chamou e Deus te chamou para ser servo. Você conhece a história do bom samaritano? Conhece? Já ouviu a história do bom samaritano na palavra? A história do bom samaritano tem ali alguns personagens. Né? Tem aquela pessoa que ficou caída no caminho e ali aparece um levita. Né? Um levita que, resumindo a atitude dele, diz assim, ó, Deus é o primeiro e eu sou o segundo. Esse terceiro aqui que se lasque. Fica aí. De semelhante modo, diz a palavra, que passou um sacerdote. E o sacerdote, na atitude dele, ele estava dizendo isso também. Deus é primeiro. Eu sou o segundo, que eu sou o bonzão. Né? Esse aqui é o terceiro que... E aí diz que passou um samaritano. Pessoa rejeitada. E a Bíblia faz questão de dizer que é um samaritano, porque os samaritanos eram tidos como pecadores. Esse pecador, entre aspas, na atitude dele disse assim, Deus é o primeiro, esse aqui é o segundo e eu sou o terceiro. Ele curou a ferida daquela pessoa, mesmo sem conhecer, levou para uma hospedaria e ali deixou para que ele fosse tratado, curado. Né? Esse é o exemplo de um cristão. É isso que Deus deseja de você. Não um título de religioso, né? Mas uma atitude de um cristão. Deus espera de você uma atitude de um cristão. E hoje, o meu desejo para a tua vida e o desejo de Deus para as nossas vidas, eu tenho certeza do que eu estou falando para você, é que nós venhamos romper com o nosso egoísmo. Essa ministração tem esse fechamento. Nós precisamos romper com o nosso egoísmo, nosso ego, aquilo que está dentro de nós. O nosso desejo de ocupar destaque, de ser o segundo, em vez de ser o terceiro. O que é o contrário do amor? Não é o ódio. Parece o ódio, mas não é. O contrário do amor é o egoísmo. O contrário do amor é o egoísmo, porque se você é um egoísta, você não vai amar. Você só vai amar a si mesmo e não vai amar o próximo. Você não vai conseguir dar amor. Então, o que impede o amor de Deus sobre a vida das pessoas, o que impede de nós amarmos as pessoas, não é o ódio, é o egoísmo.
nós precisamos hoje romper com o egoísmo. Amém, meus irmãos?